Olá, sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas. Estou aqui para apresentar mais um OAB Cidadania, na TV Cidadã, elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O objetivo é aproximar a OAB de cada cidadão, prestando o seu papel e sugerindo e orientando toda a sociedade maceiense. É um prazer, mais uma vez, participar deste momento em cada uma das residências. Hoje o nosso assunto preocupa muito toda a sociedade. Vamos falar de emprego e desemprego. Será que esse tema preocupa? Sem dúvida alguma, não é? Em tempo de crise, nós estamos falando de um momento muito difícil do país. No primeiro trimestre, o percentual já bateu 10% de desemprego. Em Alagoas, a situação não poderia ser diferente. Já estamos com 12,8%. Então, esse é um tema que precisa ser incluído na nossa pauta e precisa ser discutido diariamente em cada uma das famílias aqui no estado. Quais são os cuidados, quais as providências e o que você precisa fazer para se reorganizar nessa nova realidade? Para discutir o assunto de hoje, nós vamos falar com dois advogados que vão nos ajudar orientando toda a advocacia no início de carreira. Vamos falar com Pedro Acioli e Natália França, para falar um pouquinho do advogado em início de carreira. Mas nós vamos também discutir o que é importante para a entrevista de trabalho, como se comportar perante o entrevistado e qual a postura para a rede social. E para falar do tema, vamos ter conosco hoje Kátia Albuquerque, que cuida de recursos humanos e vai falar um pouquinho desse desafio. Vamos discutir também a economia, como você precisa se organizar, perdendo emprego ou com redução de salários. Quais os cuidados? E para falar disso, vamos tratar com a economista Josi Gomes no nosso programa de hoje. Mas antes de passar todas essas entrevistas, vamos ver um pouquinho sobre o nosso Código de Processo Civil. Quais são as novidades com o novo CPC e qual a preocupação de cada advogado, de cada operador de direito, de cada magistrado diante desse novo código? Vamos acompanhar as novidades? O aspecto democrático do Código está exatamente na sua elaboração, porque trata-se de uma lei processual, um instrumento de realização de justiça que primou, em primeiro lugar, por uma linguagem fácil, né? Porque num país as pessoas precisam saber os direitos, de maneira simples, os direitos que elas têm para poder exercê-los em juízo. Os objetivos do CPC, em primeiro lugar, é garantir mais efetividade, que o processo não seja um processo teórico, mas que ele tenha um objetivo de resolver a demanda. O segundo objetivo nosso é da isonomia, que o judiciário trate igualmente o jurisdicionado. Um outro aspecto também, nós introduzimos a ideia de previsibilidade e segurança jurídica. Nós também queremos que o judiciário seja mais dialogado, né? Que haja mais momentos de conciliação, de mediação, de colaboração para a solução dos conflitos. A advocacia foi ouvida no novo Código de Processo Civil com grandes vitórias, grandes conquistas, um rol de vitórias que vem melhorar o dia a dia, o cotidiano dos advogados em todo o Brasil. Olha, o advogado é peça fundamental para a obtenção da justiça. É assim que diz a Constituição Federal. Sem o advogado, nós não teremos justiça. O artigo 85, com 19 incisos relacionados aos honorários de advocatícia, é um grande presente para a advocacia, é um reconhecimento do trabalho do advogado. Essa mudança da natureza dos honorários dos advogados, passando a ser verba alimentar, isso tem uma importância extraordinária, seja no recebimento de precatórios, quando for o caso, e com reflexo até na empenhorabilidade, é um detalhe que não deve ser menosprezado. E com relação à questão dos honorários
recursais visaram alcançar dois objetivos, né, duas finalidades, na verdade. Uma delas é evitar que sejam interpostos recursos manifestamente protelatórios. Então, a parte que recorre saberá com a vigência do Código que esse ato poderá acarretar-lhe maiores despesas, dado que os honorários poderão ser acrescidos, né? E, de outro lado, também fixar um plus, algo a mais, para o trabalho extra desenvolvido pelo advogado. Ao fixar os honorários, o judiciário deve levar em consideração o zelo dos advogados, a complexidade da causa e o próprio valor da causa, porque o valor da causa é importante não só para o advogado, mas também na relação advogado-cliente, porque uma eventual sucumbência vai representar um grande prejuízo para o cliente. E um eventual ganho também representará uma expressiva aquisição de patrimônio pelo cliente. Então, o advogado recebe exatamente na proporção desses ganhos e, eventualmente, das eventuais perdas que o cliente tenha. Então, os honorários têm que ser proporcionais a esse empenho do advogado. E foi também por isso que nós criamos a sucumbência recursal. Disso, houve também a instituição de uma sucumbência de segundo grau, uma sucumbência na fase recursal. De maneira que as causas que às vezes demoram mais durante os recursos e reclamam mais trabalho nos recursos do que na fase originária, isso não ficará mais fora da remuneração processual do advogado. Questão relativa aos prazos em dias úteis, nós temos de considerar que o advogado é um trabalhador como outro qualquer. Então, por exemplo, alguns prazos que se iniciam numa quinta-feira, eles começam a correr na sexta, e correm sábado, e correm domingo, e levam o advogado assim, é um sacrifício pessoal que nenhum outro trabalhador tem. Então, esse prazo em dias úteis foi exatamente uma maneira de racionalizar o trabalho dos juízes, dos operadores do direito em geral e, máxime, dos advogados. A questão das férias dos advogados é também um ponto em que os advogados devem interpretar como uma grande conquista, mas que, por outro lado, para a sociedade, funciona como também a certeza de que o serviço público vai ser realizado sem sobrecargas. Observe que hoje os prazos processuais são contínuos. Eu acho que essa também é uma vitória bastante expressiva. Isso significa que os prazos não se interrompem ou não se suspendem nos finais de semana. Ou seja, o advogado talvez seja o único profissional que não tem direito a um final de semana remunerado. Porque se uma decisão judicial for publicada numa quinta-feira, o prazo começa a correr na sexta e se tratar de recurso, por exemplo, de embargos, portanto, um prazo de 5 dias, o prazo vai se vencer logo na terça-feira seguinte, contando o prazo no final de semana. Observe que isso obriga o advogado, muitas vezes, a trabalhar no final de semana, todos os finais de semana da sua vida. Todos têm direito a férias, os juízes têm direito a férias e os advogados, e essa regra beneficia principalmente aqueles advogados de pequenos escritórios, que muitas vezes ainda advogam solitariamente. Esses advogados, sem uma previsão legal de férias, ficam sem condições de organizar a sua vida familiar, o seu descanso juntamente com a família. Portanto, são medidas que realmente beneficiam de forma justa a classe dos advogados. Os advogados brasileiros não tinham férias, não podiam ter férias. Os prazos processuais escravizavam os nossos advogados. E a ordem bateu muito com relação a isso, sugeriu que nós regulássemos no Código um critério para a obediência desses prazos, para que o advogado tivesse os 30 dias de férias e não pudesse estar permanentemente alarmado ou surpreendido com a necessidade de impetrar petições no processo dentro de um prazo que não lhes era dado.
os prazos processuais, né, dentro desses mesmos prazos, né, criteriosamente oferecidos, dá ao advogado a liberdade de poder gozar suas merecidas férias. Então foi uma grande vitória, um reconhecimento da necessidade de férias para os advogados, que está previsto no Código de Processo Civil. A mediação foi introduzida no Código com muita força, né? Nós aqui introduzimos uma ideia de que os conflitos não devam somente ser resolvidos pelos juízes, mas poderão ser resolvidos através de mediadores e conciliadores que promoverão o entendimento entre as partes. E não havendo entendimento entre as partes, só assim que a causa será julgada pelos juízes. Mas o judiciário brasileiro fará um enorme esforço para a conciliação, para a mediação, para a solução consensual dos conflitos, que aonde existem essas experiências no Brasil, elas são muito bem sucedidas. O Código reduziu tremendamente o formalismo. Não há mais ação sumária e ação ordinária, só existe um processo comum. Várias ações especiais foram eliminadas. E no sistema de valorizar a forma, a preocupação do Código é toda com a prevalência do mérito, do objeto, do direito material, do direito subjetivo da parte, de maneira que, pelo Código, nenhum processo deve ser anulado, deve ser julgado sem apreciação do mérito. Há mecanismos criados dentro do Código para que o juiz e os tribunais possam contornar todos os defeitos, as falhas processuais e salvar o processo para o julgamento de mérito. O CPC 2015, diferentemente, teve em vista o cidadão. O novo código é um código que enxerga a sociedade como destinatária das novas regras, e não os processualistas e não os operadores do direito. Eu acredito que a marca do novo código é efetividade e razoável duração do processo, para balancear um pouco com a segurança jurídica, que é o forte do Código de 73. Nós não abrimos mão da segurança, mas procuramos dotar também um sistema de razoável duração, portanto, celeridade e também de efetividade. Mediação e conciliação, isonomia de tratamento do jurisdicionado, efetividade, segurança jurídica e colaboração. São as palavras-chave para entender esse esforço do novo Código de Processo Civil, que é muito bem-vindo na sociedade brasileira. Temos um código, podemos dizer, moderno, compatível com a Constituição Federal. Posso dizer que o Código de Processo Civil se constitucionalizou e, com certeza, temos ganhos enormes para todos, mas um ganho diferenciado também para a advocacia, que trabalhou desde o nascimento do anteprojeto até o final de forma muito árdua e que a gente percebe o DNA da Ordem dos Advogados do Brasil. O novo código, ele é um código mais simples em termos de formalidades. Ele é um código que elimina essa prodigalidade recursal que é natural do sistema brasileiro, e é um código que, através de novos instrumentos, permite que todos sejam iguais, não só perante a lei, mas também perante a jurisprudência. Então, na verdade, eu sintetizaria dizendo que esse código cumpre o grande sonho da humanidade, que é de uma justiça ideal. Bom, com essas informações, deu para perceber o quanto o novo código é importante para toda a atuação jurídica, para todo o mundo jurídico. Quantas mudanças, não é? Primeiro código em regime democrático e quantos avanços. É preciso garantir que todas as normas sejam cumpridas, sejam efetivamente implementadas. Por isso, o desafio para todos os operadores do direito. Mas vamos falar um pouquinho depois do nosso intervalo sobre advocacia e o início de carreira. E vamos daqui a pouco com Natália França e Pedro Acioli. Até já!